principalmente o primeiro pela dissociação, pelo gesto, o segundo também pela apresentação, estilo, montada, equilíbrio, estabilidade corpórea muito boa do cavalo segundo. Terceiro, aí já aproximando o grupo da frente pela montada, pela apresentação, adestramento. E o quarto e o quinto cavalo hoje que perderam um pouquinho na dinâmica, perderam no adestramento, principalmente na montada. Os animais, a gente já está em cavalo adulto, então a gente pode pesar um pouquinho mais a mão no adestramento, no bocado, na leveza, na retidão dos cavalos. Então, hoje os dois cavalos que faltam um pouquinho mais de adestramento, um pouquinho mais de leveza no bocado, é o quarto e o quinto cavalo, por isso não sobem aí o terceiro. Não tem diferença aí significativa na dissociação dos animais, mas sim no adestramento. Entre quarto e quinto, a gente já tem uma ligeira vantagem hoje na leveza do bocado, apesar do quarto ainda puxar um pouquinho aí o seu centro de gravidade para baixo, para frente, ele perde um pouquinho no equilíbrio. Isso até o quarto, o quinto é um pouquinho melhor, ele é um pouquinho mais oblíquo, porém está pesando em demasia o cavalo alazão da quinta colocação. Quando a gente monta, tem dificuldade de conduzir ele por esse peso, por não estar muito estável na curva. Ele perde hoje também na coordenação do movimento, passando em demasia nos anteriores e faltando aí um pouquinho nos posteriores. Então o cavalo da frente hoje ele está mais correto aí na coordenação do movimento, ele está mais estável e está um pouquinho melhor em bocado, dando um pouquinho mais de leveza no bocado. Então por isso a gente tem a condução dele um pouco melhor. Dois cavalos com dissociação próxima, o de trás passando no movimento e pesando no bocado, por isso a gente faz a opção do castanho. Pode parar o alazão. Terceiro e quarto, aí aqui os dois animais, se a gente for ver, é os dois animais mais curtos de movimento do campeonato, os dois animais da frente que alongam com mais facilidade. Os dois animais aí, ele tem a passada um pouquinho mais curta, mas ainda o castanho da terceira colocação ainda tem anteriores mais semicirculares, ele chega um pouco mais suave ao solo, tá mais confortável aí trabalhando com seus anteriores. O cavalo de trás bastante desconfortável com os anteriores, quando a gente joga na curva, ele sente um pouquinho ali os seus anteriores, quando monta, aí sim a ampla vantagem do cavalo castanho da terceira sobre o quarto. Não no grau de maciez, o cavalo quarto é extremamente macio, mas sim no temperamento, no equilíbrio, na estabilidade corpórea. Quando a gente joga na curva, ele tem mais facilidade de fazer as curvas por causa desses anteriores, um pouco mais solto, um pouco mais livre, o cavalo de trás travando bastante o movimento de anterior, e ainda tem a nobreza ainda do estilo ao favor, o terceiro cavalo. O cavalo de trás trabalha bastante debruçado ainda. Quando a gente olha os dois cavalos por trás também, o cavalo da frente um pouco mais estável, por isso a opção. Pode parar o quarto, muito macio, ver o que aconteceu nos anteriores, que está bem desconfortável com eles. Primeiro, segundo e terceiro, aí aqui a gente já tem um degrau na naturalidade do gesto, a gente já tem um degrau hoje, se a gente for ver no estilo, o cavalo de trás batendo um pouquinho ali os lábios, então tem a justa posição melhor dos lábios do cavalo da frente, já tem estabilidade corpórea, o castanho da segunda colocação um pouco melhor. O cavalo castanho da segunda queria uma dissociação um pouquinho melhor nele, mas ele tem movimento bom, ele tem estabilidade boa, ele tem bom estilo, ele tem regularidade de prova, ele tem uma ótima apresentação. Então o cavalo de trás hoje, se a gente for ver, até na dissociação, no barulho, a gente chegar um pouquinho perto, ele pode ser um pouquinho mais dissociado que o da segunda colocação, mas o da frente também é dissociado, é mais estiloso, é mais estável, tem perna melhor, tem estilo a seu favor, é montada tanto no grau de maciez quanto no adestramento, por isso a opção. Pode parar o terceiro. E primeiro e segundo, vendo os dois cavalos aqui disputando a primeira casa, a gente tem sempre que lembrar que o gesto é o primeiro item da nossa avaliação. Aí o gesto é dividido em dois subitens, a dissociação e o movimento. Se a gente for ver na movimentação hoje, o cavalo de trás leva vantagem, o cavalo da frente descoordena um pouquinho anterior com posterior, mas é coisa mínima. Mas aí, ampla vantagem do cavalo hoje na dissociação. Quando a gente leva os dois para o natural, o cavalo tordilho mantém mais a dissociação e o cavalo alazão hoje lateraliza um pouco mais o movimento. Então a opção pelo cavalo mais dissociado, todos dois muito equilibrados, todos dois muito bom de montada, todos dois estáveis, mas aqui realmente a dissociação a favor do tordilho. A gente tem que fazer a opção pelo cavalo mais dissociado quando a gente tem ele tão bom de montada quanto de trás, perdendo realmente só um pouquinho na coordenação do movimento. Pode parar os dois, estão de parabéns, apresentadores e proprietários.